questão do pré-sismário, que tem grandes discussões sobre a questão das avenidas, etc. Tal. Mas vamos passar para o professor Carlos Nobre. Eu pergunto ao senhor, a mesma questão que eu apontei aqui aos nossos convidados no estúdio. Como conviver nessa situação hoje, o Brasil, essas grandes cidades, boa parte da população vive em condições absolutamente subhumanas nas grandes cidades brasileiras, conviver com as mudanças climáticas? Olha, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, é importante, você já falou isso, né? Nós já atingimos praticamente 1,5 graus de aquecimento global e a ciência, nós, muitas décadas, estávamos dizendo quando a temperatura atingisse 1,5 graus, todos os fenômenos climáticos extremos, as ondas de calor, as chuvas excessivas, as rajadas de vento, as secas, os incêndios florestais, as ressacas nas costas, tudo aumentaria exponencialmente, não seria um aumento pequenininho. E exatamente o que aconteceu. 2023, 24 e 25, praticamente chegamos a 1,5 graus, principalmente 2024, 1,55 graus. Então, a ciência já dizia isso iria acontecer. Mas qual é o outro grande problema de São Paulo? Na verdade, eu sempre chamei mudanças climáticas, eu não falava mudança climática. Porque mesmo que a gente não tivesse aquecimento global, se a gente não tivesse jogando essa gigantesca quantidade de gás de efeito de estufa na atmosfera, a perda da vegetação de São Paulo, em mais de 50 anos, ela faria uma mudança climática. Por quê? Porque quando você não tem vegetação, a radiação solar ela vai e aquece demais os prédios, o concreto, o cimento, o asfalto. Então, isso a gente chama ilha urbana de calor. São Paulo, nos dias mais quentes, por exemplo, no verão, a temperatura nas favelas, lugares completamente sem vegetação, chega a ser entre 6 e 10 graus mais quente que a Mata Atlântica do lado, na mesma altitude. Então, essa ilha urbana de calor, ela é que faz muitos fenômenos meteorológicos baterem recordes. Por exemplo, chuvas muito fortes. Os recordes de chuva têm sido muito maiores em São Paulo do que perto de São Paulo, mas quando não tem a floresta ainda. E também as rajadas de vento, por exemplo, esse sistema meteorológico que veio do sul, o ciclone extratropical, e que causou esses ventos muito fortes, quase 100 km por hora em São Paulo, mas fora de São Paulo, esses ventos chegaram a 60, 70 km por hora. Por que ficou muito mais forte em São Paulo? Porque é muito quente em São Paulo, ela baixa a pressão e fez o vento ficar mais forte. Na década de 40, nós tínhamos uma tempestade acima de 80 milímetros em 24 horas, uma vez por década. Agora nós temos tempestades acima de 100 milímetros por hora, mais de uma por ano. É tudo aquecimento global? Não. Uma parte, sim, isso está acontecendo no mundo inteiro, mas a maior parte é porque São Paulo perdeu grande parte da sua vegetação, a temperatura fica muito mais forte, ela faz o ar subir muito mais, com muito mais intensidade, leva o vapor d'água para cima, forma essas nuvens que nós chamamos cúmulos nimbus, que causam uma grande chuva, também induz muitas rajadas, que nós tivemos aquela de novembro de 2023, de outubro de 2024. Então, é isso, aquecimento global sim, está fazendo isso para o mundo inteiro. São Paulo ter perdido grande parte da Mata Atlântica é uma grande responsabilidade por bater o recorde de todos esses eventos. E é lógico, a maior parte da queda da fiação das linhas de transmissão foi árvores que caíram. E algumas, como o colega falou, foram até o vento muito forte, muito contínuo. Então, esse é um enorme desafio. Muita gente já fala linhas
de transmissão subterrâneas. Isso a Enel e muitas empresas elétricas falam que é muito caro, não querem fazer. Mas talvez esse seja o caminho, porque eu vi entrevistas na televisão esses dias e eu vi pessoas dizendo, não, tem que cortar todas as árvores. Isso é um absurdo. Ao contrário, São Paulo tem que fazer uma grande restauração florestal. Nós, na minha cátedra da USP, Clima e Sustentabilidade, nós estamos buscando os recursos para fazer um estudo que é a restauração florestal, uma grande escala de restauração florestal em São Paulo, essencial para melhorar a qualidade ambiental e melhorar muito a vida de milhões de paulistanos. Eu vou passar para o doutor Natalini, mas só lembrar uma referência, já que nós falamos na Mata Atlântica, um clássico do Warren Dean, A Ferro e Fogo, um livraço. Você aí que nos acompanha, se puder lê-lo, eu não sei se está esgotado ou não, mas é muito bom. Aí você tem um longo estudo de um grande brasilianista, fez trabalhos belíssimos sobre o Brasil e sobre São Paulo, Industrialização em São Paulo, um belo livro dele também, e para ver como é que foi esse processo histórico. Afinal, isso não é um produto da natureza, não é um tsunami, um furacão, é uma relação entre os homens. Então, essa devastação não foi um ato em si da natureza, mas foi um processo histórico. Leia que vocês vão gostar, tenho absoluta certeza. Doutor Natalini, o doutor exerceu funções na secretaria, foi secretário do Meio Ambiente, do Verde e do Meio Ambiente. Como é concretamente? Eu digo isso, eu como morador aqui em São Paulo, não nasci em São Paulo, nasci no interior, mas estou aqui há mais de meio século. Como é que é essa conservação do verde numa cidade que em certo momento foi a São Paulo da Garoa, isso no longínquo passado, hoje não mais o essa questão da conservação. O professor Carlos Alves lembrou, eu já vi gente falar assim, essas árvores atrapalham a gente, se não tivesse árvore não teria queda de energia, o que é um absurdo, né? Mas, por outro lado, tem algumas espécies que eu vejo plantadas por aí, um exemplo é a 9 de julho, já nos jardins, lá no finalzinho, que é absurdo, árvores que são inadequadas para aquela região, ou outras que são plantadas e não servem. Eu lembro que na gestão Jânio Quadros, quando prefeito de São Paulo pela segunda vez, ele colocou um monte de árvores plantadas na Avenida 23 de Maio, com uma propaganda numa lanchonete americana, né? O que aconteceu é que nenhuma vingou. Como é concretamente enfrentar esses pontos de muito calor, creio que a Zona Leste seja a região mais complexa para isso, de fazer um programa que realmente você tenha um reflorestamento da cidade de São Paulo e que com espécies adequadas e que consiga combinar a ação do poder público com a participação da sociedade? É um desafio enorme, né? Porque a cidade se desenvolveu de uma forma despranejada, desorganizada, eu diria agressiva, né? Foi se derrubando a mata toda, foi se ocupando os fundos de vale, as beiras de córrego, né? Foi se destruindo a natureza que a gente tinha aqui, não destruiu tudo. Ainda existe ainda em São Paulo uma reserva de mata, principalmente na Zona Sul, um pouco na Zona Leste e também na Zona Norte, ainda existe. Mas o miolo da cidade, onde está concentrada esses 12 milhões de pessoas, a vegetação foi dizimada. Então, o passivo ambiental de São Paulo, porque nós temos todos os tipos de poluição. Nós temos a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo, a poluição visual e a poluição sonora. E agora a poluição climática. São Paulo tem essa característica de ter todas essas poluições no lugar que a gente vive. Para você recuperar isso tudo, por exemplo, para você fazer um plantio em Sapopemba, em calçada, a gente até tenta, né? Eu acho que o poder público tem tentado, mas não tem calçada. Se você puser a árvore, a pessoa não tem como... O bairro é tão despranejado, foi tão mal feita as ruas e tudo, né, que tem lugar, Cangaíba, por exemplo. Tentei fazer um plantio de árvore em Cangaíba, um mutirão popular, não achamos lugar, calçadas, poucos lugares tinha espaço para você plantar árvore, né? E os quintais que existiam, as pessoas tiram as árvores, botam ladrilhinho, entendeu? E as matinhas que a gente tinha... A incorporação imobiliária vem com uma ferocidade enorme, arranca tudo para fazer edifício. Então, a luta para você recuperar, como diz o professor Nobre, recuperar as áreas verdes de São Paulo é uma luta enorme. Você vai ter que, em alguns lugares, você vai ter que tirar
tirar habitações e botar arborização. Isso vai ter que ser feito uma hora. E tem que ser feito. Mesmo assim, a cidade tem plantado. Vou te dar um exemplo. Eduardo Jorge foi secretário do Verde 8 anos, plantou 1.600.000 árvores em São Paulo em 8 anos. Esse ano a prefeitura plantou 120.000 árvores. Não é muito para a necessidade, mas foram 120.000 árvores. E uma característica interessante foi que a Secretaria do Verde fez um cardápio de árvores, não se planta mais árvore exótica em lugar que não pode, né? Eu tenho uma frase que fala assim: plantemos árvore certa no lugar certo, na hora certa. Se você plantar a árvore errada, ela vira a sua adversária, tá certo? Então você tem que escolher bem a espécie, ver o lugar que vai plantar. Isso é toda uma arte, mais do que ciência, é uma arte, tá certo? Eu acho que é por aí que tem que... Eu fiquei 7 meses na Secretaria do Verde. De janeiro até maio, nós plantamos 55.000 árvores. Porque tem que... Né? Agora a cidade está buscando fazer bosques urbanos. Qualquer espacinho vai lá, planta, que é aquela teoria do Ricardo Cardim. Planta as árvores tudo junto, forma um bosque. Então, nós temos que correr com isso. E a população, para mim terminar, eu acho que a população está entendendo que a árvore tem todos os problemas que a gente tem com a árvore, mas que se está ruim com ela, é muito pior sem ela. Vai no sol do asfalto 2 horas da tarde e sai do sol do asfalto e entra embaixo da sombra de uma árvore, você vê a diferença de temperatura. Aquilo é um ar refrigerado que Deus deu para a gente.